Olá, meu nome é Rosana Rios e eu sou escritora. Eu estou gravando esse vídeo especialmente para os alunos do Colégio Santa Mônica, do Rio de Janeiro, porque eu fiquei sabendo que os alunos desse colégio leram um dos meus livros. Eu já escrevi muitos livros e um deles é este aqui, Um Sonho pela Metade. É uma história que eu escrevi há alguns anos e que foi publicada pela editora Escrita Fina. Ele conta a história de um garoto e uma garota, o Marcos e a Joana. Só que dentro da história do Marcos e a Joana tem uma outra história, tem uma história de um livro que eles estão lendo. E essa história é a história de um sonho que ficou pela metade. Sabe como é quando a gente acorda e sabe que estava tendo um sonho, mas a gente acorda e o sonho fica pela metade, né? O que será que aconteceria depois nesse sonho? É sobre isso que os personagens desse livro estão pensando, imaginando e tentando descobrir. Como que eu escrevi esse livro? Bom, eu tinha uma história que eu já havia bolado, criado, já fazia alguns anos, que era a história de uma princesa chamada Naira, que ia viver uma aventura num navio onde trabalhava um carpinteiro chamado Arian. E aí a aventura da Naira e do Arian ficou por muito tempo na minha cabeça, eu fui imaginando, eu fui desenvolvendo os personagens, o cenário da história, e aí eu resolvi que ela iria ser o recheio de uma outra história. Então eu criei esses dois personagens, o Marcos e a Joana, e coloquei-os lendo o livro. Então é a história de um livro dentro de um livro. Eu tenho vários livros que eu escrevi que trabalham com esse tipo de tema, né? A história dentro da história. É muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado do livro e eu gostaria de contar para vocês também que a primeira parte dessa história, a história da Naira e do Arian, eu criei quando eu trabalhava na TV Cultura em São Paulo. Eu fazia roteiros para um programa de crianças chamado Bambalalão. Era um programa muito divertido, muito legal, e eu escrevi muitas histórias naquela época. Uma delas foi essa. Só que a forma como ele foi colocado no livro é bem diferente do que a forma como ele foi contado na televisão. Se vocês fizerem um teatro, por exemplo, com essa história, vocês vão ter que se fixar apenas nos diálogos, né? E quando a gente escreve um livro em prosa, a gente faz toda a narrativa, toda a narração do que está acontecendo com um personagem, com o outro. E no caso desse livro eu tenho dois tipos de narrativa. Eu tenho a narrativa da Joana e do Marcos, que estão dividindo um livro, e eu tenho a narrativa da aventura toda que acontece, com o navio, com as ilhas onde eles vão parar e tudo mais que acontece. Esse livro é muito querido para mim e eu dediquei ele para o Marcos, que é meu filho, e a Joana, que é a sua esposa. É claro que essa história não aconteceu de verdade com eles. Eu só dei os nomes deles aos personagens como uma forma de homenagear. Mas é um livro que os leitores têm apreciado e têm me elogiado bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Depois da leitura, a gente sempre fica com um monte de dúvidas na cabeça. Como é que foi que a escritora tirou essa ideia? Isso eu já contei um pouquinho para vocês. Por que a escritora escreveu esse livro? Também contei um pouquinho para vocês. E também tenho várias dúvidas. Quando a gente escreve um livro, o livro sai no mundo como se fosse um filho de cada um de nós. E cada pessoa que vai ler esse livro enxerga nele coisas diferentes. Eu, por exemplo, enxerguei várias coisas conforme eu ia escrevendo. Vocês, leitores, podem enxergar outros conteúdos, outras ideias, outras motivações e podem ter também outras dúvidas. Para brincar um pouquinho com essa coisa das dúvidas que a gente tem quando a gente lê, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou também dar as minhas respostas. E como eu falei antes, cada pessoa encara um livro, uma história de um jeito diferente. Então as minhas respostas, elas são as minhas. As de vocês vão poder ser diferentes. E isso é que é legal, porque nós todos somos muito diferentes e cada um tem o seu jeito de enxergar a leitura, de enxergar a literatura. Vamos lá então? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: ler para quê? Por que nós lemos? É uma boa pergunta, não é? No meu ponto de vista, eu leio porque eu preciso. A leitura é o que me alimenta. Eu
sei perfeitamente que todas as pessoas precisam do alimento para manter o seu corpo funcionando, né? Precisa comer arroz, feijão e tudo mais. Eu preciso, além da alimentação para o meu corpo, eu preciso da alimentação para a minha cabeça, para o meu espírito, para a minha mente. Então eu leio muito, eu leio tudo que cai na minha mão, eu compro muitos livros, eu vou muito às livrarias, eu adoro ir a feiras de livros, eu conheço muitos escritores, gosto também de pegar o autógrafo dos amigos escritores nos livros deles e gosto de ler, porque a leitura é que me ajuda a viajar, a enxergar o mundo melhor e a ter novas ideias. Se eu não fosse leitora, acho que eu não seria escritora. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é assim: como a gente se torna um leitor? Como gostar de ler? Será que existe uma fórmula, uma receitinha para fazer as pessoas gostarem de ler? O que é que vocês acham? Para mim, não tem como você forçar uma pessoa a gostar de ler. Você não pode amarrar a pessoa na cadeira, botar o livro na mão dela e dizer, leia. Isso seria muito errado. Mas eu acho que uma das melhores formas de fazer as pessoas gostarem da literatura, gostarem da leitura, é contar histórias. Eu sempre contei histórias para os meus filhos, desde que eles estavam na minha barriga. Quando eram pequenininhos, eu contava muitas histórias, eu os levava nas livrarias, lia algumas histórias dos livros para eles e deixava sempre que eles escolhessem um livro. Então eu acho que contar histórias é uma fórmula que a gente tem para ajudar aqueles amigos que a gente tem e que não gostam tanto de livros como nós, a também gostarem deles. Eu leio um livro, eu chego para um amigo e conto, olha, eu li uma história assim, assim, e conto a história. Um jeito também bacana é a gente reunir a turma e cada um contar um para o outro uma história que leu, se gostou, se não gostou, o que foi legal, o que não foi legal. Isso é muito importante. Então, contar histórias eu acho que é uma das melhores fórmulas para a gente ganhar leitores. Terceira pergunta. Vocês leram o meu livro. Muitos de vocês leram Um Sonho pela Metade. Será que algum de vocês tem uma ideia diferente para terminar esse livro? Vocês dariam algum outro final ao livro? Eu não daria. Eu gosto do final que eu dei, né? Por isso que eu inventei esse final. Foi um jeito que eu tive de terminar as duas histórias de forma que elas combinassem, mas eu acho que cada leitor tem que ter o direito também de escolher um final diferente para uma história que ele leu. Isso é muito bacana. Às vezes eu leio algum livro de algum colega ou de outros autores, ou mesmo de escritores antigos, e eu fico pensando, se eu fosse esse escritor, no final eu faria um pouquinho diferente. Eu faria isso, eu faria aquilo. Então vocês podem também inventar finais novos para a minha história. Eu deixo vocês fazerem isso, fiquem à vontade. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é relativo à escrita. Eu escrevo porque é minha profissão, eu escrevo porque eu adoro inventar histórias, mas o que será que é preciso para se escrever um bom texto? Quais são os ingredientes que tem que fazer parte de um texto para que ele seja gostoso de ler? O que vocês acham? No meu ponto de vista, mais uma vez, frisando que é o meu jeito, que é o meu ponto de vista, porque cada pessoa tem um jeito de pensar diferente, eu acho que quando a gente escreve um texto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se divertir com aquela escrita, é gostar do que a gente está escrevendo, é se emocionar com as aventuras dos personagens, rir, chorar, se aventurar junto com eles na aventura que eles estão vivendo. Então, quando eu escrevo, eu rio, eu choro, é como se eu estivesse vivendo naquele mundo, naquela terra, eu me emociono. Eu acho que quando a gente mexe com a nossa emoção e consegue colocar essa emoção num texto, eu acho que o leitor também sente um pouquinho dessa emoção. Também ri comigo, também chora comigo, também fica com raiva dos bandidos da história, né? Eu acho que esse é um dos ingredientes que eu coloco no livro. É a paixão, é a emoção, é o riso, todas as coisas que mexem um pouquinho com o coração da gente. Então essa é a minha resposta.
Bom, eu acho que esse nosso papo já está ficando muito comprido, então vou parar por aqui. Em primeiro lugar, agradecendo a todos os meus leitores, espero que vocês tenham gostado da aventura que eu criei. Se vocês quiserem conhecer mais dos meus livros, é só dar uma busca na internet que vocês acham vários sites e blogs onde tem a lista dos livros que eu já publiquei. Até hoje eu já escrevi muitas histórias e publiquei 140 livros. E se alguns de vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês podem me seguir no Twitter. Meu Twitter é @RosanaSchelob. ROSANASCHELOB. Ok? Um abraço para todos vocês do Colégio Santa Mônica, para todos os seus professores e espero que vocês gostem do meu papo e que vocês gostem da minha literatura. Beijo para todos. Tchau!